queria te convidar a ficar de pé em seu lugar. Eu vou pedir aí que quem está na mídia comigo aí, Maria Laura, Efésios capítulo 4, na NBV. Efésios capítulo 4, de 11 a 13. Efésios 4, nós teremos a ceia do Senhor ainda hoje. Vou abreviar aqui a ministração da palavra, vou fazer de forma bem objetiva para não extrapolar muito aí às 11 horas. Efésios 4, 11. Eu acredito que em julho do ano que vem nós vamos ter culto domingo de manhã aqui. Porque nós vamos iniciar o ano que vem construindo. O povo vai ofertar, vai dizimar. A igreja hoje tem uma reserva significativa, mas ela também tem custos significativos. Aos pastores e presbíteros aí é bom informar isso. O valor que nós temos lá, nenhuma pessoa deveria deixar de ter guardado o dinheiro suficiente para suas despesas de 6 meses. Todo mundo deveria guardar dinheiro suficiente para ficar 6 meses sem ganhar nada. A nossa igreja tem hoje reservas que podem mantê-la por 3 a 4 meses sem entrar 1 centavo de dízimo aqui. É claro que isso nunca vai acontecer, porque tem um povo fiel aqui. Então, os irmãos não devem ficar olhando para aqueles números que estão lá no banco, pensando que a igreja está com dinheiro. A nossa igreja não está com dinheiro. Ela tem dinheiro para a sua vida normal suficiente. Vamos ter cuidado com isso. Por que o pastor não pega esse dinheiro e faz isso? Porque eu não sou louco, Porque nós temos que ter prudência. Então, os irmãos, continuem ofertando, dizimando na casa do Senhor, que até o final do ano nós vamos ter reserva para começar a obra. Se Deus quiser. Isso pode acontecer um milagre também, porque pode antecipar. Você quer antecipar isso? Prepare uma oferta especial, comece a entregar uma oferta especial para a construção. Antecipe isso. Eu estou pronto para começar. Para mim, mais um projeto vai fazer diferença nenhuma. Estou pronto para começar. A hora que vocês quiserem, eu estou pronto para começar. Né? Aqui na igreja tem 4, 5 engenheiros, eles podem estar junto comigo aqui, Nilson, Júlio, e todos mais, tem vários outros aí, né, que podem estar conosco. Muito bem. Tem um banheiro infantil ficando pronto aqui, ó. Sabe para quê? Para as crianças não irem fazer xixi com adultos, tá? Cuidados pastorais, viu? Nós estamos vivendo num mundo diferente, e aí então agora a criança vai ficar dentro do departamento infantil, ela não vai sair mais do circuito do departamento ali para ir ao banheiro, ó. E ter que deslocar um monitor com uma criança. Vai ter o banheirinho delas, está ficando pronto ali, ó, tá? Então, assim, banheiro próprio para elas. Quanto está custando esse banheiro? 6 a 7 mil reais. O dinheiro já está em caixa, estou pedindo nada a você não, o dinheiro já está em caixa, nós só fazemos quando temos. Agora, se Deus me mandar também avançar em determinado momento, como já aconteceu aqui, ó, a gente avança, tá? Essa obra aqui não tinha todo o dinheiro, mas Deus falou, pode ir que eu estou contigo. Na hora que Deus falar comigo, comece esse negócio aqui que eu estou contigo, eu começo independente de qualquer coisa. Porque Deus nunca faltou com a sua palavra. Né? Basta a gente viver em oração para descobrir qual é a vontade de Deus. Então, é isso aí. Efésios 4, de 11 a 13, na NBV. E ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros ainda para pastores e mestres. Na verdade, todo mundo tem um pouco de tudo isso aqui. Nenhum obreiro é só uma coisa. Todos têm chamado apostólico, evangelístico, né? Pastoreio, mestre, ensinar, né? Continuando. Ele fez isso, ele, Cristo, ele, o Senhor, nosso Deus, fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo, e elevando a igreja a uma condição de vigor e maturidade. Eu não sei quantos de vocês perceberam a unção de Deus está aqui nessa manhã. Até mesmo os arrepios, que não são o único sinal, porque demônio também arrepia, tá? Cuidado, demônio também arrepia. Mas os arrepios que estavam aqui nessa manhã, se eu pedir para levantar a mão, que eu acho que tem muita gente que vai confirmar isso aqui. Vou até fazer o teste. Quem nessa manhã aqui sentiu assim, até em algum momento um arrepio, assim, olha para trás, pode olhar, dá uma olhada com as mãos levantadas. Isso não é o único sinal da presença de Deus. Não. Pode até, em outros lugares, até você sente arrepio também. Hoje que o Brasil fizer gol hoje, quem vai arrepiar aí?
Eu cheguei aqui, o Léo estava tocando o hino nacional. Ô, virando o Ipiranga. Né? Brasileiro. Continuando o texto. Até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento de nosso Salvador, o Filho de Deus. E todos nos tornemos teleios, perfeitos, teleios. Sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Cristo ocupando todo o nosso ser. Todo, sem exceção. Nenhuma área da nossa vida fora do domínio do Senhor. Nenhuma área. Perfeição. Perfeição. Cristo dominando todas as áreas. Então, não seremos mais como crianças. O que tem de evangélico criança nesse país é uma coisa impressionante, que não discerne nem o que a esquerda e a mão direita faz. Estão nas igrejas, nunca sabem entender doutrinariamente um problema, discernir espiritualmente quando é um espírito contrário, crentes imaturos, casais em crise e dirigindo coisas na igreja, sem tratamento, sem zelo, sem cuidado. Não que não possa acontecer aqui, e de vez em quando acontece, mas nós tratamos o problema, né? Diz assim o texto, sempre mudando nossa ideia, metanoia, a respeito daquilo que cremos, fé, mudança profunda na fé, porque alguém nos disse uma coisa diferente, alguém fala um negócio aí, e mais do que nunca nós estamos vivendo esse tempo, um tempo de falatório, de tanta coisa, ou habilmente mentiu para nós, e fez que a mentira soasse como verdade. Aqui está o texto que vai servir de base nessa manhã, podem se assentar, ouçam a palavra de Deus. Eu vou ser bem pontual por causa do tempo. Então, hoje fizemos muitas coisas importantes aqui, mas agora é a hora da palavra de Deus. Então, evite movimentar-se e procure atenção máxima. O meu tema nessa manhã vai ser como manter a perfeição cristã. Como manter a perfeição cristã. Como continuar sendo uma pessoa perfeita, sobre o ponto de vista bíblico, sobre o ponto de vista espiritual, não sob o ponto de vista humano. Segundo o homem, ninguém é perfeito. E, de fato, segundo o homem, ninguém é perfeito. E eu concordo em gênero, grau e número. Ninguém é perfeito humanamente falando, não tem perfeição humana, não existe perfeição humana, nunca existiu, nem nunca existirá perfeição humana. Mas espiritualmente, nós nos tornamos perfeitos, porque Cristo habita em nós. Cristo está em nós. A perfeição está em nós, porque Cristo está em nós, na pessoa e no poder do Espírito Santo. Mudanças profundas devem ter como meta que sejamos cópias de Jesus Cristo. Pequenos cristos, cristozinhos, ungidinhos, santinhos. A nossa meta deve ser uma cópia, deve ser uma cópia de Cristo. Que as pessoas olhem, e não por causa das pessoas apenas, mas também por elas, que as pessoas olhem e digam, esse camarada, essa mulher, especialmente as pessoas de dentro da nossa casa, porque enganar os de fora é muito fácil, é muito fácil. E muitas vezes as pessoas estão congregando nas igrejas, algumas delas enganando os de fora, mas os de dentro olham e falam assim, você não devia estar nem fazendo o que você está fazendo, né? A nossa meta precisa ser cópia de Cristo. Na verdade, no texto que nós lemos, em Efésios 4, 11 a 13, o texto começa dizendo que Deus estabeleceu na igreja um corpo de ministérios que fortalecem
o povo de Deus, o pastoreio, o ensino, o evangelismo, o apostolado, que é o envio ou os enviados, né, aqueles que são enviados, né, todos nós somos enviados. A Vaninha mais o Marquinhos enviaram José e a Isadora, né, eles estão fazendo uma missão apostólica de enviados, né, para levar o evangelho do Senhor Jesus. Então, os ministérios, ministério profético, quantas vezes nós somos usados por Deus para profetizar para as pessoas, profetizar bênção sobre a vida delas, profetizar destino também. Isso acontece de acordo com a palavra de Deus. Então, a igreja ela é fortalecida através dos ministérios. Mas o propósito no versículo 12, ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja. O corpo de Cristo, elevando-a a uma condição de vigor e maturidade. No versículo 14, até que finalmente tenhamos todos a mesma fé, quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento de nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos maduros do Senhor. E cresçamos até o ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Irmãos, nós precisamos ter a meta. Aqui tem gente que trabalha com meta, tem muitos vendedores aqui, tem comerciantes, tem aqui pessoas que trabalham com internet, com influência digital. Muitos aqui sabem o que é trabalhar com meta. Na verdade, todos deveriam saber, porque todo ser humano, até que se você ganha um salário fixo, você deveria ter metas na sua vida. Por exemplo, nós vamos a Israel agora, com a graça de Deus, um grupo vai. Tem alguns irmãos aqui da igreja que vão com a gente. Já estamos com 19 pessoas na nossa caravana. Se você fizer uma meta de ir lá daqui a 2 anos ou 3, você vai se organizar, você vai poupar e você vai a Israel daqui a 5 anos. A gente tem dificuldade de pensar nas coisas a médio e longo prazo, mas qualquer pessoa pode ter meta. Agora, presta atenção, espiritualmente falando, a nossa meta é sermos cópias de Jesus. Biblicamente falando, não tem outra meta. A meta é que sejamos cópias de Jesus, né? E o método é estar no corpo de Cristo. Qual é o método para alcançarmos a meta de sermos cópias de Cristo? Estarmos no corpo de Cristo. Por isso que a igreja tem todos os ministérios, a igreja tem tudo que nós fazemos aqui. Gente, tudo que isso é feito aqui, com esses casais, nessas células, o objetivo é que nós amadureçamos, que nós sejamos cópias de Cristo, que nós estejamos preparados e que nós sejamos aprovados por Deus, não somente pelo que fazemos, mas pelo que somos, porque na verdade temos falhas. E aí entra o processo da perfeição cristã. A perfeição cristã, ela tem alguns fundamentos. Ela é um presente de Deus, ela é concedida gratuitamente. Romanos 3, 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24. Eu quero ler. Pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. Agora o versículo 24. No entanto, todavia, porém, mas, Deus nos declara. Gente, vamos ler isso juntos? Vamos ler. No entanto, vamos junto. Deus nos declara agora justificados das ofensas que lhe fizemos, através da redenção que há em Jesus Cristo, aquele que em sua graça tira os nossos pecados gratuitamente. É pela graça, a santificação, a perfeição, redenção, esse negócio é tudo a mesma coisa. A teologia separa, mas é tudo a mesma coisa. É um presente que Deus nos dá. Segundo lugar, ela não pode ser conquistada. Quando Deus me deu esse texto ontem, Tito, capítulo 3, eu fiquei assim tão maravilhado, capítulo 3, de 3 a 7. Olha o que Paulo escreveu a Tito, seu fiel discípulo. Antigamente nós mesmos, falando com Tito, éramos insensatos e desobedientes. Éramos enganados pelos outros e nos tornamos escravos de muitos prazeres malignos e desejos ruins.
Nossas vidas estavam cheias de rancor e inveja. Paulo falando para Tito. Sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Gente, isso aqui é uma carta. Paulo estava falando de si, para Tito. Ele está incluindo Tito e falando de si. Que este era o homem chamado Paulo, ou o homem chamado Saulo, que depois virou o apóstolo Paulo, né? Mas quando chegou o tempo de se manifestarem a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, o ponto que eu estou abordando aqui agora é que você não pode conquistar a perfeição, não tente fazê-lo porque não vai dar. Você sabe disso, você já sabe disso. Quando chegou o tempo de se manifestarem a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, versículo 5, então ele nos salvou, não porque fôssemos suficientemente bons para sermos salvos, mas por causa da sua bondade e compaixão, pelo lavar regenerador e renovador dos nossos pecados por meio do Espírito Santo. Continuando, que Ele derramou sobre nós com maravilhosa abundância, e tudo por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Salvador, fez. Continuando ainda, a fim de que Ele nos pudesse declarar justos. Ele nos declarou justos aos olhos de Deus. Cristo nos declara justos. Cristo olha e fala: Pai, eu os justifico. Eu entro no lugar deles. Tudo por causa da sua grande graça, tornando-nos seus herdeiros, agora filhos, filhos, herdeiros. E agora podemos participar da esperança da vida eterna. É por isso que nós temos confiança da vida eterna. Eu converso com pessoas, às vezes no meu dia a dia, tem algumas pessoas de uma grande religião que você pergunta: você tem certeza da salvação? Elas falam: como é que alguém vai ter certeza? Não pode. Cristo me dá certeza. Cristo em mim me dá certeza. Porque Ele me redimiu, Ele apagou os meus pecados. Ele me lavou de toda a culpa. Hoje nós vamos tomar a ceia em santidade. Tomar a ceia, alguém pode tomar impuramente? Pode. Mas Deus não deixa nada oculto. Com o passar do tempo, Deus traz à tona tudo. Tudo, nada fica oculto na presença do Senhor, né? E agora podemos participar da esperança. Continuando, esse ensinamento que eu lhes compartilhei é verdadeiro. Insista nele, a fim de que os fiéis não deixem de praticar boas obras o tempo todo, pois isso é bom e útil. Olha só, o texto fala que não tem jeito de conquistar por obras, e agora Paulo vem e fala que eles continuem fazendo obras. Meu irmão, a perfeição, ela é dada diretamente por Deus dentro de você, que é a presença do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui nessa manhã? Quem pode erguer a sua mão e glorificar e exaltar o nome do Senhor aqui nessa manhã? Porque o Espírito de Deus está na sua vida. Quem pode bendizer o nome dele aqui nessa hora? Adorando, bendizendo, exaltando o seu nome, percebendo no Espírito que o Espírito de Deus está em você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou com vontade de dar um aplauso de louvor ao Senhor. Dá por mim aí, por favor, esse aplauso de louvor ao Senhor. Meu Deus, coisa tremenda. Aleluia. Ontem eu estava no meu quarto, no meu momento de oração a sós com Deus, à noite, preparando para essa manhã aqui. Meu Deus do céu, eu acho que eu passei do espaço sideral para fora. Quando eu comecei a meditar nessas coisas aqui, eu falei: meu Deus, o que vai ser esse encontro com o Senhor? Gente, imagina o dia que você puder ver Jesus face a face. Pensa comigo nessa manhã. Esse que você crê nele hoje sem ver, você vai vê-lo face a face. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. Já pensou o que está preparado para nós? Quem vive uma vida muito feliz aqui, dá um glória a Deus nessa manhã. Esquece. Como diz o Cazé, né? Esquece. Aí eu divulgando o Cazé. Esquece. Fora o delay, né? Quem aqui deixou de comemorar o gol na hora que ele aconteceu?
Pensa comigo, você hoje tem sofrimentos por Cristo, você tem luta por Cristo, você tem pelejas por Cristo, e você o ama sem ver. Naquele dia, você vai vê-lo face a face. E Ele é poderoso para receber cada um individualmente. Nós somos bilhões, mas Ele vai receber cada um individualmente. Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele pode abraçar cada um na porta. Coisa tremenda isso, né? Então, o texto continua aqui, mas eu não vou ler mais aqui, não há necessidade. A perfeição não é conquistada. Isso tira um fardo das nossas costas. Ela não é conquistada. Você não tem obras suficientes para Deus te dar a perfeição. Não tem. Não tem, nunca terá. Isso te tira um fardo das costas. Porém, a perfeição é algo que deve ser mantido, conservado, trabalhado, cultivado, vigiado, investido. Paulo exortou os Gálatas estavam achando que porque já tinham recebido, podiam viver de qualquer jeito. E na verdade essa doutrina está aí. Ela está aí e ela é forte. As pessoas dizem assim, não precisa congregar, eu sou igreja. Onde está escrito que você é igreja? Nós somos a igreja. É nós, uns aos outros, somos nós. Eu disse, é a palavra nós, somos nós. É uns aos outros. Tem que arranhar. Aqui nessa igreja tem conflitos de vez em quando, que nós entramos para resolver. Arranha. Mas até onde eu sei, todos estão aqui dentro do mesmo jeito. Porque o perdão tem que prevalecer. Sim, tem problemas entre pessoas. Tem sim. Mas maior é o que está em nós. Então, nós temos que realmente preservar ter esse cuidado com o presente que foi dado. Nós temos que cuidar do que ganhamos. Cuide do que você ganhou. Você não merecia o que você ganhou. Eu não merecia o que eu ganhei. Mas agora eu vou cuidar do que eu ganhei. Eu preciso cuidar da minha vida para entregá-la perfeita a Cristo. E a perfeição aqui, todo mundo já está sabendo, não é nunca errar, não é nunca falhar, é corrigir sempre, é estar sempre fazendo autoavaliação. Olha, esse casal aqui eu conheço, um casal que vive muito bem, como eu e a pastora. O dia que eu vim na escola de casais, que Deus começou a mostrar para nós as coisas que nós tínhamos que corrigir, eu falei, ei, Espírito Santo tremendo, porque não tem ninguém em perfeição natural humana perfeito, não tem. É Cristo que nos aperfeiçoa. Nós temos que cuidar com todo zelo. E em Filipenses 2:12, a palavra do Senhor nos diz, olha só, amados, quando eu estava aí, vocês eram sempre muito cuidadosos em seguir minhas instruções. E agora que estou longe de vocês, Paulo falando com eles, devem ser ainda mais cuidadosos em fazer as coisas boas, que resultam do fato de sermos salvos. Essa NBV tem uma tradução muito completa. Elas resultam do fato de sermos, não é para sermos. Nós já fomos salvos. Nós já fomos perdoados, nós já fomos redimidos, nós já fomos purificados, nós já fomos regenerados, a nossa culpa foi apagada, não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não tem mais condenação. Mas agora eu vou cuidar desse presente que foi dado, é por isso que eu me santifico. É por isso que eu me cuido, é por isso que tem que ter zelo, obedecendo a Deus com profunda reverência e temor, obediência ao Senhor. E ainda tem o que Paulo fala em Hebreus capítulo 3, 12. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Olha o que ele fala para nós. Paulo, eu falo Paulo porque, na minha opinião, é Paulo.
minha modesta opinião, né, porque de teologia, assim, eu não tenho todo esse argumento que alguns têm, mas para mim a linguagem é paulina. Portanto, tomem cuidado com seus próprios corações, irmãos, para que não se tornem maus e incrédulos. Olha, ele está falando para crente, gente, os crentes hebreus. Os crentes hebreus, ele está falando, toma cuidado para vocês não ficarem incrédulo, crente incrédulo. Isso tem, gente. Nós temos que ter cuidado com isso, levando vocês para longe do Deus vivo. Meu Deus, você está num lugar de fé incrédulo. Só fica olhando o que está acontecendo de errado. Vai me falar que isso não acontece aqui dentro. Você chega aqui, às vezes fica só olhando o que está demorando. Olha lá o que foi feito, olha. Olha lá, olha isso, olha aquilo. Isso é incredulidade. Essa pessoa não entrou no reino dos céus. Não entrou. Fica aqui julgando as coisas, não sabe nada que está acontecendo, não sabe nada. Fica falando de coisas que não sabe. Fazendo críticas. Tomara que isso não exista aqui no nosso meio, mas a probabilidade de existir é muito grande. A pessoa fica olhando as coisas. Não entrou no reino. Não entrou. Ainda. Né? Cuidado. E em Apocalipse tem uma palavra muito forte. E essa, Apocalipse é o livro do fim, né, gente? Apocalipse 3, 11. Olha o que João escreve, que o Senhor fala com ele. Atenção, o Senhor falando, tá? Eu volto logo. O Senhor falando, eu vou voltar logo. Passou 2000 anos, o que é 1000 anos para Deus? O que é 2000 anos? O que são 2000 anos para Deus? Ele volta logo, sabe por quê? Porque a sua vida é temporária, a sua vida é passageira, sua vida é curta. Então ele volta logo, o Senhor volta logo. Ele fala, guarde firmemente o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Atenção, o vosso adversário está em derredor, querendo tomar a vossa coroa, que foi preparada por Deus, aquela coroa que Paulo afirma lá, que ele vai receber. E que ele está olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Que está com uma coroa preparada. Um coroamento. Não se trata de um item. É um coroamento. É um fechamento glorioso. Essa coroa é um fechamento glorioso. É você ouvir a seguinte voz. Entra para o gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa é a coroa, servo bom, mas o próprio Deus, servo bom e fiel. Porque você desfrutou a perfeição cristã. E guarde o que você tem, está escrito aqui, guarde o que você tem. Nós temos que guardar isso que nós temos. E guardar, tem 4 ações muito importantes. Eu passarei por cada uma delas brevemente e finalizarei. A primeira coisa a guardar é o coração. Está lá em Provérbios 4, 23. Eu gosto muito desse versículo. E posso dizer que sei de cor, talvez não nessa versão. Pode pôr na tela a versão, que eu vou citar aqui um versículo que está muito gravado na minha mente. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda, pois, o quê? O teu coração. Porque dele procedem o quê? A sua vida, ou dele procedem as saídas da vida. E aí eu vejo o salmista no Salmo 119, versículo 11, que eu também sei de cor, não nessa versão, dizendo assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você quer guardar o seu coração? Quantos querem guardar o seu coração para o dia em que nós vamos ter o encontro com o Senhor? Quantos querem guardar mesmo de verdade o seu coração? Esconda a palavra de Deus dentro do seu coração. Leia Provérbios toda manhã com sua família. Leia no quarto separado. Vai ler, vai ouvir mensagem. Repita as mensagens que você ouviu no culto. Ouça as mensagens dos pastores que pregam nessa comunidade. Gaste mais tempo com elas. Alimente-se da verdade, leia a verdade, guarde a verdade, memorize a verdade. Nós precisamos pôr guarda no nosso coração. O negócio é o seguinte, se a palavra de Deus ocupa o coração, decepção vai ocupar. Se a palavra de Deus está lá, crítica vai ocupar. Se a palavra de Deus está lá, medo vai ocupar. Não vai, por quê? Já tem morador. Não está desocupado o imóvel. Não está desocupado.
Como é que demônio vai ter espaço na vida de alguém que está cheio do Espírito Santo? Não vai. Guarda o coração. Número 2, guarde as portas de acesso. Mateus 6, 22. Mateus 6, 22 e 23. Olha o que diz a palavra. Os olhos são como a luz, uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, haverá luz em todo o seu corpo. A Bíblia está dizendo o seguinte: cuidado com o que você põe diante dos seus olhos. Olhos mesmo, aqui, olhos. Esse aparelho aqui, ó, que enxerga. Cuidado com o que você põe diante dos seus olhos. Ainda mais em tempos de rede social e internet. Cuidado com o que você põe diante dos seus olhos. Segundo lugar, cuidado com o que você escuta. Porque em 2 Timóteo, no capítulo 4, 2 Timóteo, no capítulo 4, e versículo 3 e 4, diz assim, olha, porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade. Por que que essa comunidade aqui não tem uma explosão de crescimento, tá? Numérico. Por que que ela não tem uma explosão? Primeiro, porque eu não tenho pressa. Segundo, que aqui tem discipulado. Aqui tem confrontação. Se eu posso te afirmar, se eu já quisesse estar fazendo 4 cultos por domingo aqui pregando prosperidade, eu te garanto que já estava resolvido. Já estava resolvido. Cuidado. Vai chegar uma época quando as pessoas não suportarão a verdade. Ontem eu chamei um irmão no meu gabinete, de manhã. Não tinha ninguém aqui. Falei, eu te chamei aqui para perguntar a você, que dia que você vai virar crente? Há 10 anos congregando aqui. Que dia que você vai virar crente? Vamos virar junto? Vamos virar junto? Vamos virar crente junto? Vou fazer essa pergunta para a igreja. Vamos virar crente juntos, todo mundo? Vamos ser crente? Vamos ser crente? Guarde os ouvidos, porque as pessoas não vão suportar. Andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Por que esses movimentos aí que você vê, que eu nunca entro neles? Nunca. Esta igreja aqui sabe, quem está aqui há muitos anos, eu não entro nesses movimentos. Não vou atrás dessas novidades, não vou. Não precisa, a novidade tem no meu quarto. A novidade vem no meu quarto, ela veio ontem à noite assim, ó. Fora a novidade que eu tenho no meu quarto, né? Todo dia. Todo dia. Hoje eu acordei, mas cedinho acordou mais cedo que eu. Passou por mim, me deu um beijinho e eu com mau hálito. Como é que pode a mulher beijar um homem com mau hálito? Né? Glória a Deus por isso. Sei nem porque eu estou. Glória a Deus por isso. Você não precisa ficar procurando fora, não, tá? Procura dentro. Dentro da palavra de Deus. E por fim, os demais sentidos. É preciso ter cuidado com o tato, com o olfato, com o paladar. São portas de entrada. Toma cuidado. Pessoas que lidam com bebida alcoólica, por exemplo, tem problema com bebida alcoólica, como que vai chegar perto de bebida alcoólica, gente? Afasta isso. Pois coloca o gosto ali, já vem aquela lembrança do malte. Não facilita, não. Vida devocional. Vida devocional. Se nós queremos guardar nosso coração, nós temos que ter vida devocional. Todo dia. Comunhão dos casais. Nós estamos aí com esse projeto da família. E por fim, manter a comunhão com o corpo de Cristo. Isso que está acontecendo aqui nessa manhã, nunca deixe de fazer. Nunca deixe de fazer. Porque
Isso aqui é muito fortalecedor, é ou não é? Daqui a pouco nós vamos para casa, vamos ter comunhão, né? Da maneira como podemos, mas essa comunhão aqui é muito importante. Curva a sua cabeça, por favor. Pastor Rominho e pastora Cristiana podem vir até aqui, porque eu vou passar para vocês a ministração da ceia do Senhor. A equipe de louvor venha junto, porque pode ter um louvor também. Aqui, curva a cabeça. Coloque a sua mão direita na altura do seu coração. Fala com o Senhor: Senhor, eu quero guardar essa perfeição que o Senhor me deu. Eu quero guardar a perfeição que o Senhor me deu. O Senhor me aperfeiçoou, o Senhor me regenerou, o Senhor me transformou. O Senhor pagou o preço pela minha vida. Eu vou guardar isso no meu coração. Vou esconder a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Em nome de Jesus Cristo, você vai curvar a sua cabeça agora e já está com ela curvada. Você vai orar pela sua vida para que você se mantenha, né, conectado nas coisas do alto. E nós vamos ceiar nessa manhã, celebrando a redenção em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Essa semana eu estava ouvindo uma canção e eu queria, nesse momento oportuno, ler a letra dessa canção para você. Se você puder fechar seus olhos, para você ouvir essas palavras e se identificar, até porque esse é o momento propício, né, de nós lembrarmos o que foi feito por nós na cruz. E é porque Ele esteve ali naquela cruz que nós estamos hoje aqui. A canção diz assim: eu, pecador, miserável e ferido, estava cego e perdido, sem esperança para viver. O pecado separou-me, a morte me aprisionou, o abismo era profundo, mas seu olhar me encontrou. Um caminho criou sobre toda a escuridão. O seu trono deixou para habitar meu coração. Ali naquela cruz, minha dívida pagou. Quebrou todas as cadeias. E agora livre sou. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus. Das trevas me tirou e agora eu estou na luz. Morreu em meu lugar, meus pecados carregou. Então, no terceiro dia, meu Jesus ressuscitou. A morte foi derrotada. Tenho vida eterna, enfim, pois eu fui transformado. Meu Jesus morreu por mim. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora eu estou na luz. Nada se compara ao poder que há no sangue de Jesus. Agora somos filhos redimidos pelo sangue de Jesus. Obrigado, meu Senhor Jesus. Pai, nós só temos que te agradecer pelo sacrifício do teu filho. Na verdade, era o Senhor que estava ali por nós. O Senhor se encarnou e pagou, Pai, toda a nossa dívida. Não há mais dívida. Pelo poder que há no sangue de Jesus. E agora, Pai, quando vamos celebrar a ceia do Senhor, lembrando deste sacrifício, Pai, nosso coração se constrange, nosso coração agradece e queremos, ó Deus, declarar que vamos nos envolver com isso, Senhor. Pois é maravilhoso demais. Isso não pode ficar só em nós.
Obrigado, Jesus, porque ali na cruz, quando você derramou seu sangue, você estava nos dando plena comunhão com o Pai. E agora nós podemos também ter comunhão no corpo de Cristo. Senhor, que o teu Espírito testifique no espírito de cada filho teu aqui, Senhor. Que somos, ó Pai, corpo, guardiões uns dos outros, para aquele grande dia, Senhor. É no corpo de Cristo, Senhor Deus, unidos, superando, Pai, todas as dificuldades que temos e de fato temos, como foi pregado aqui, Pai, nessa manhã. Mas pelo sangue de Cristo, Pai, nós estaremos juntos até aquele grande dia. Dia que nós te encontraremos, Jesus. E que teremos, ó Pai, a plena, perfeita, exata comunhão, Senhor. Que dia será esse, Senhor? Que dia glorioso, Senhor. Que glorioso dia que o Senhor garantiu para nós, ó Deus. E a gente sem merecer nada disso, Deus. Meu irmão, minha irmã, nessa hora, fique de pé no seu lugar, coloque a mão na altura do seu coração. E agradeça ao Senhor Jesus pelo sangue que te purifica, pela salvação conquistada na cruz do Calvário em favor da sua vida, da minha vida. Apronte-se neste momento, em alguns segundos, na sua mente interior aí, diante da celebração mais importante do cristianismo, a morte do nosso Senhor Jesus. Só que eu quero te dizer, e você sabe muito bem disso, Ele não está morto. Ele ressuscitou. E Ele disse para nós: voltarei logo. Logo, logo nós estaremos com o Senhor. Obrigado, Jesus. Você pode erguer as suas mãos e agradecer ao Senhor Jesus pelo penoso sacrifício dele. Aleluia. Nós consagramos, Senhor, os elementos da ceia. Te agradecemos pelo pão, pelo suco de uva que representa o teu corpo, o pão, e o suco, o teu sangue, derramado em favor das nossas vidas. Obrigado pelo privilégio de participar disso nessa manhã com os nossos irmãos. E nos fortalecer, Senhor, no poder e nas virtudes que há, Senhor, no corpo e no sangue de Cristo. Amém, amados? Sirvam-se. A mesa está posta enquanto o ministério adora. Amém? O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Mas Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte lhe enfrentou. Das trevas vencido foi, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está o Rei ressuscitado?
Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Quando Jesus ele se entregou e de fato foi uma entrega total, ele pôde enxergar que eu e você estaríamos aqui hoje. Nós ouvimos tantos testemunhos aqui, testemunhos de células, testemunhos de casais, testemunhos de mudança de vida, de histórias sendo transformadas. E isso tudo é por causa do sacrifício de Jesus. É porque um dia um homem decidiu morrer em nosso lugar e falar: Pai, eu quero pagar o pecado deles. Então hoje nós estamos aqui em memória dele, celebrando não mais a sua morte, mas a sua vida, celebrando o Espírito Santo de Deus aqui em nós e entre nós, celebrando que Jesus está vivo e está fazendo maravilhas em nosso meio. Amém? Quando nós levantamos esse pão, nós lembramos de Jesus sendo levantado naquela cruz, mas nós levantamos hoje esse pão lembrando que Jesus está vivo no meio de nós. Levante esse pão agora, feche os seus olhos, tem aí um minuto de agradecimento, porque um dia Jesus decidiu se entregar por você. Ele entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, e é por causa de Jesus que nós estamos aqui. Senhor, obrigado, porque o Senhor levou sobre si a nossa dívida, nossos pecados, aquilo que nos trazia condenação, o Senhor levou sobre si naquela cruz, e hoje nós temos direito à vida e à vida eterna. Nós temos direito de andarmos em Cristo Jesus, não porque somos merecedores, mas porque o Senhor Jesus, o Senhor fez isso por nós. E nós levantamos agora este pão, ó Pai, lembrando do que o Senhor fez e celebrando a vitória de Jesus sobre o inferno. O Senhor nos tirou, ó Deus, do lamaçal e nos transportou para o teu reino de luz. E nós te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor nesta manhã. E queremos andar com o Senhor, queremos viver com o Senhor, queremos fazer com que o nome de Jesus esteja acima de todo nome em nossa vida, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. Te damos a honra, a glória e o louvor. Amém e amém. Glórias a Deus. Você pode comer o pão. Representa o cálice da salvação, que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Tomaremos o cálice da salvação, nos envolveremos com o Senhor e o seu reino. Quando você toma deste suco em memória do sangue de Cristo, você está renovando a sua aliança com o Senhor, até que Ele venha. E Ele nos receberá. A palavra diz na glória, tem uma santa ceia preparada para nós lá. Vamos nos guardar, vamos nos fortalecendo uns aos outros, na palavra, na comunhão do corpo, nos guardando para aquele grande dia. Que as virtudes do sangue de Cristo venham sobre a nossa vida nesse instante, no momento que nós estamos renovando e reafirmando a nossa aliança com o nosso Senhor Jesus. Amém? Seja renovado na sua aliança com o seu Senhor, com o nosso Senhor nessa manhã. Tomemos todos em nome de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos. Vamos adorar. Sepulcro se abrir, nada vem.
glória para aquele que ressuscitou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vem cá. Aleluia. Amém. Antes do encerramento, quero lembrar que nós estamos engajados numa campanha de arrecadação de alimentos para o Azadom. Então, se durante a semana você quiser fazer doações, faça contato conosco aqui. Traga aqui na igreja, manda o contato, compra lá no supermercado, pode mandar entregar aqui, tá? Ali fora tem uma mesinha para essas doações. Fiz questão de chamar essa família, o Noah está por aí na aulinha, né? Está lá embaixo. Deus tem usado essa família ali na portelinha de uma maneira tremenda, gente. E queria pedir que a igreja estendesse a mão para cá, para fazer por eles uma oração, abençoar. Deus tem levantado essa família ali com muito poder. Senhor, muito obrigado pela vida do Cássio e da Maiara, minhas ovelhas, e da Alice. Lá ele é o pastor Cássio, lá ela é a pastora Maiara, aqui eles são minhas ovelhas, ó Pai. Ovelhas que o Senhor colocou aos meus cuidados. E eu quero te louvar pela grande obra que o Senhor tem feito, pela melhora da saúde do Noah. Muito obrigado, Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem liberado para essa família. Pai, continua abençoando o ministério deles, fazendo prosperar naquilo que o ministério tem que prosperar. O testemunho, Pai, almas, esse é o ministério, esta é a visão, Pai. Pai, eles continuem plantando a boa semente naquele lugar. Nós louvamos ao Senhor pela vida deles, pelo brilhante trabalho que eles estão fazendo ali. Nós te glorificamos, continua levantando pessoas para apoiar aquele trabalho, apoiar aquela obra, Senhor Deus, em todos os sentidos. Não só aquele projeto atual, mas a evangelização daquele lugar, para a honra e glória do teu santo nome. E nós vamos dar a Jesus um aplauso pela vida deles. Aleluia! Aleluia! Atenção, todo sábado nós estamos lá. Quando eu falo nós, né, claro, eles especialmente, mas estamos juntos, ajudando. Tem irmãos nossos indo para lá. Ontem teve lá o William e o Janes. Teve mais alguém? Quem teve lá? Eu vi mais um. Adilson, que trabalha com minha mãe, irmão da Luciana, ajudando no reboco das casas. Por que nós estamos rebocando casas na portelinha? Alguém pode... Porque a fé sem obras é morta. É isso. E aquilo está sendo um testemunho. E esse aqui é o servente que tem lá, ó. Vira massa com força. E eu tenho que tirar o chapéu para um homem desse, para uma mulher dessa, que ontem estava cozinhando para quem estava lá. E a Alice junto. Então a nossa igreja tem um corpo de trabalhadores que eu louvo a Deus por eles. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Procure seu irmão do lado com a paz. Deus